Olá, o meu nome é Pedro Andreu, eu sou fisioterapeuta. O conteúdo dessa aula é a respeito do laser, um recurso amplamente utilizado em diversas áreas, tanto na indústria quanto na militar, nas áreas científicas, assim como também na área da saúde. Dentre algumas das profissões, a medicina, a fisioterapia e a odontologia. Bom, o objetivo dessa aula é principalmente compreender a gênese da formação da luz laser. Algo que é bem complexo, mas é também extremamente intrigante. E conhecer esse processo aumenta a probabilidade de acerto por parte de quem aplica a terapia. Bom, então para compreender como se dá a emissão da luz laser, nós devemos partir do nível mais baixo de organização da matéria, ou seja, o átomo. O átomo é constituído de elementos subatômicos, sendo estes os prótons em vermelho, os nêutrons em amarelo e os elétrons em azul. Os prótons e os nêutrons estão localizados na parte central do átomo, ou seja, no núcleo, enquanto os elétrons estão localizados em órbitas ao redor do núcleo. Neste exemplo, há apenas a presença de duas órbitas, mas ao todo elas constituem 7 órbitas, que também podem ser denominadas de eletrosfera. Os elementos subatômicos possuem também carga elétrica. No caso dos prótons, possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem carga elétrica, enquanto os elétrons possuem carga elétrica negativa. Os elétrons são mantidos em constante e rápido movimento em suas órbitas. E o que garante a manutenção do elétron em uma órbita é justamente a atração que um elétron com carga elétrica negativa possui pelos prótons com carga elétrica positiva. O número de prótons no núcleo determina o elemento químico o qual estamos se tratando. Então podemos dizer que um átomo que ganha ou perde prótons torna-se um outro elemento, ou seja, um elemento diferente. Neste exemplo nós temos o elemento hélio, constituído de 2 prótons. Se ao invés de 2 existisse apenas um próton, esse átomo passaria a ser de um elemento diferente, no caso, o hidrogênio. Já quando o átomo ganha ou perde nêutrons, nós dizemos que ele se tornou um isótopo do mesmo elemento, ou seja, uma variação de um mesmo elemento químico. Já quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon do mesmo elemento. O que isso significa? Significa que um mesmo elemento pode possuir uma carga elétrica mais positiva ou mais negativa. Por exemplo, digamos que esse átomo de hélio, que possui 2 elétrons, receba um terceiro elétron. Podemos dizer que esse átomo ficou mais eletronegativo, pois ele ganhou uma carga elétrica negativa a mais. Portanto, este é um íon de hélio, que também pode ser chamado de ânion. Agora, imagine que este mesmo elemento perca 2 elétrons. Dizemos então que este elemento ficou menos negativo, ou seja, mais positivo.
Podemos chamar então esse íon de cátion. Atualmente são reconhecidos mais de 100 elementos químicos diferentes. Todos estes elementos estão listados na tabela periódica. Bom, os elétrons se movem em uma região chamada de eletrosfera. Eles estão arranjados em uma série de níveis de energia, aqui designados pela letra N. Estes níveis de energia também são conhecidos como orbital. Cada orbital também pode ser classificado com letras do alfabeto, sendo o orbital mais próximo do núcleo classificado com a letra K, o segundo com a letra L, M, N, O, P e Q, respectivamente. Ao todo, temos então 7 orbitais ou 7 níveis. A camada com menor nível de energia é a que está mais próxima do núcleo. Nesse caso, o primeiro orbital, ou a letra K. À medida que a distância do núcleo aumenta, os níveis de energia também aumentam. Podemos dizer então que quanto maior a distância de um elétron do seu núcleo, maior é a sua energia. E quanto mais próximo o elétron se encontra do núcleo, menor é a sua energia. Por meio de cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem em subníveis energéticos dentro de cada orbital. Estes subníveis são identificados como número quântico secundário, ou também azimutal. Habitualmente, esses subníveis são designados pelas letras S, P, D e F. Vamos observar o seguinte exemplo. Imagine que cada linha dessa em cor cinza seria um orbital. Portanto, temos então 7 orbitais. O primeiro orbital, K, é o que está mais próximo do núcleo, enquanto o sétimo orbital, letra Q, é o que está mais distante do núcleo. Vamos então ampliar a nossa visão para observar o interior de cada orbital. Podemos observar então que o primeiro orbital possui apenas um único subnível, designado então pela letra S. Já o segundo orbital, número 2, possui 2 subníveis, portanto 2s, o subnível mais próximo do núcleo, e 2p, o subnível mais distante do núcleo. Já o terceiro orbital possui 3 subníveis, 3s mais próximo do núcleo, 3p, o subnível intermediário, e 3d, o nível mais distante do núcleo. O quarto orbital possui 4 subníveis, 4s, 4p, 4d e 4f. O quinto subnível também possui 4 subníveis, ou melhor, o quinto orbital possui 4 subníveis, 5s, 5p, 5d e 5f. O sexto orbital, 3 subníveis, 6s, 6p, 6d. E o sétimo e último orbital possui um único subnível, ou um único nível, 7s. Vamos agora observar esse mesmo exemplo pelo diagrama de Pauling, o cientista que formulou essa hipótese aceita até hoje. Temos então no eixo Y as ordenadas, os níveis de energia ou orbitais KL, PN, O, P e Q,
e na abscissa os subníveis S, P, D e F. Assim como vimos no exemplo anterior, temos então o primeiro orbital com apenas um subnível, o segundo orbital com 2 subníveis, o terceiro orbital com 3 subníveis, o quarto orbital com 4 subníveis, o quinto orbital com 4 subníveis, o sexto orbital com 3 subníveis e o último orbital com um único subnível, um único nível. Repare que cada orbital possui um número máximo de elétrons por nível de energia. Sendo assim, o primeiro orbital pode conter apenas 2 elétrons, enquanto o segundo pode conter 8, o terceiro 18, o quarto 32, o quinto 32 elétrons, o sexto 18 e o último apenas 2 elétrons. Repare que este é o número máximo que cada orbital pode ter. Este número máximo deve ser distribuído de acordo com o número máximo de elétrons que cada subnível também pode ter. Sendo assim, o primeiro subnível, o nível S, pode conter apenas 2 elétrons. O segundo subnível, nível P, pode conter 6 elétrons. O terceiro subnível, nível D, pode conter 10 elétrons. E o quarto subnível, nível F, pode conter 14 elétrons. Portanto, cada elemento químico possui um número máximo de elétrons por nível e também por subnível. E de que forma eles são então distribuídos? Vamos pegar como exemplo o orbital M, ou seja, o terceiro orbital. A capacidade máxima de elétrons desse orbital é 18, sendo que esses 18 devem ser distribuídos nos 3 subníveis, 3s, 3p e 3d. Nesse caso, os elétrons teriam que se distribuir da seguinte forma: primeiro subnível do terceiro orbital, apenas 2 elétrons. Segundo subnível do terceiro orbital, 6 elétrons. Temos, portanto, 8 ao todo. Mas ainda faltam 10 para chegar aos 18. Então, o terceiro subnível será ocupado pelo restante dos 10 elétrons, número máximo permitido para esse subnível. Conhecer esses subníveis é importante porque lasers formados a partir de um gás, como no caso do hélio neônio, usado na fisioterapia, usa da mudança de níveis de orbitais por parte do elétron para originar a onda eletromagnética que, amplificada, formará a luz laser. Mas nós vamos compreender melhor esse processo adiante.